Então, o senhor trouxe aí uma palavra agora, desobediência. Saul estava em desobediência. Pastor Paulo, um pastor então, quando ele está em desobediência, tem uma probabilidade maior então dele entrar numa crise? Sim, por quê? Porque a conta vem, certo? Sim. E esse pastor em desobediência, a desobediência dele pode exatamente ser essa aqui, de querer fazer o que Deus não mandou que ele fizesse. E isso vai acarretar muitos problemas, muito sofrimento, muitas dores, porque ele está fazendo algo que Deus não o mandou fazer. E é tão interessante, pastor Paulo, a pergunta dessa irmã Fátima. O que ela perguntou? Ela perguntou o seguinte: um pastor que está passando por problemas, ele tem condições de ajudar as outras pessoas? Foi bem isso, não foi, Danilo Gru? Foi bem isso, nesse rumo. Uhum. Então, o que acontece? O que um pastor, o que a Bíblia, um pastor, eu acho que todo pastor ele tem que ser fundado também no apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo disse assim: sedes meus imitadores. Olha o tanto que esse homem foi ousado. Assim como eu sou de Cristo. E nós observamos o apóstolo Paulo, querido irmão Paulo, em cada situação, mas em cada situação tão terrível dele está passando. Vamos lá rapidamente aqui na carta a Filipenses. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aquela carta a Filipenses, ele está preso, comendo comida escarrada pelo romano, preso num quartinho, num lugar que não dava nem para ele deitar, dormir agachado, e ele escrevia uma carta aos filipenses, e assim: regozijai-vos no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos. É por isso que quando o Senhor falou essa palavra desobediência, ela ardeu em mim. Sabe o que está acontecendo, pastor Paulo, que eu observo aqui? Eu observo que muitos pastores estão em crise, porque verdadeiramente eles não estão fundados na palavra. Para mim terminar a fala aqui por esse momento, vamos falar um pouquinho de Elias. O que Deus deu para Elias? Deus deu 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Acera, nas mãos de Elias, naquela que foi a maior cruzada que teve no planeta Terra até hoje, a cruzada do Carmelo. Deus mandou fogo, destruiu 850 profetas. Aí a Jezabel, que era a rainha, falou: vou matar ele. Ele correu e escondeu na caverna. E ali veio o que nele? A depressão. Ali, se Deus não entra com uma providência e não vai naquela caverna tirar ele de lá, ele suicidava. Ali ele entrou em crise. Agora, queridos ouvintes, pastores em especial, quantas vitórias que Deus não te deu nessa vida? De quantas situações que Deus já não te tirou dessa vida? Quantas vitórias no pastoreio, quantas vezes Deus não já te usou para poder entregar grandes vitórias para as pessoas? Agora, é esse problema que se levantou na sua vida, que você vai entrar numa crise, seja ela qual for, seja no seu casamento, seja no filho, seja a perda de um ente querido. Amado, você sabe o que eu observo aqui? Que os pastores, eles têm que ficar verdadeiramente com a Bíblia na mente, e não deixar de jeito, não titubear naquilo que Deus vem falando. Então, quando o Senhor trouxe aqui essa palavra desobediência, ela ardeu. Penso eu, querido pastor, e diga-se de passagem, agradabilíssimo é o Senhor. Obrigado, Pedro Júnior. Obrigado, muito obrigado. Pastor Pedro, rapidamente, o pastor Valdos vai falar. Escute bem, você falou então aqui o nosso doutor Paulo, ele afirma textualmente que o que aconteceu com a situação do rei Saul é proveniente da desobediência, o que a gente já sabe, e é claro, haveria posteriormente a consequência, porque a gente sabe como foi a morte do rei Saul. Sim.
Ele se matou. Sim. Correto? Então ali era um suicídio também. Aí eu pergunto o seguinte, nós poderíamos então colocar sobre o quesito desobediência, porque o mundo todo vive em desobediência. Isso é fato. A maioria das pessoas, né, que morreram, que se suicidaram e que têm diversos dilemas e traumas, e etc, não consegue dormir, a não ser com medicamentos. Isso pode ser, então, proveniente da desobediência. Eu posso Pode, te trazer uma resposta? E essa resposta, Pedro Júnior, também é para ti. Veja bem. Quando disse que Saul estava em desobediência a Deus e outros personagens entraram na história, por exemplo, o Elias, né? O grande profeta Elias, que a Bíblia vai dizer que era um homem sujeito, tão como nós também o somos, né? Igual a nós, apesar de ter sido um grande profeta, e como o senhor disse muito bem, né? A grande cruzada do Carmelo. Mas após a grande cruzada do Carmelo, esse homem vai esquecer exatamente daquilo que, não sendo brasileiro, mas parece que foi lá para aquela época que o brasileiro tem memória curta. Elias se esqueceu de quem ele era quando ouviu o desafio de Jezabel. Se naquele momento ele se lembra que ele era um representante de Deus e não simplesmente um homem comum, normal, era homem, mas Deus tinha se mostrado na vida dele tantas vezes. Mas o que ele faz? Ele se esquece de quem ele é, né? Um profeta de Deus, um filho de Deus, um servo de Deus. Sabem que naquela época a palavra servo não era tão usada assim, mas sim profeta de Deus, boca de Deus, porta-voz de Deus. E esquece que como porta-voz de Deus, Deus poderia trazer uma mensagem para Jezabel. E o que é que ele faz? Ele se isola. Está aí um dos primeiros gatilhos da ansiedade. Isolamento. Separa-se do seu moço e mais ainda, ele vai dizer que ele estava sozinho, que em Israel só existia ele. É aquele tal do mimimi. Já dizia o gato de botas naquela história de Alice no País das Maravilhas, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então ele toma o caminho do deserto. Pastor Paulo, interessante, vamos dialogar. Pastor Paulo, interessante que quando um pastor entra em crise, a primeira coisa que vem na mente dele é que ele está sozinho. E não está, não é, querido? Não está, é verdade. Sabe, o maior, já que falamos da questão espiritual, existe um ser que é considerado psicólogo milenar e ele está sempre a nos observar, certo? Ele está sempre olhando para nós e de tanto olhar para nós, ele sabe quando você tem sede, quando você está com fome, quando você está com sono, ele sabe, certo? E ele ficou observando Jesus por 40 dias, certo? Então, houve um momento que ele disse, esse camaradinha está com fome, deixa eu chegar perto dele agora para fazer uma jogada, vou derrubá-lo de uma vez por todas. Olha, se você é o filho de Deus, então se joga, então transforma essas pedras em pães. Ao que Jesus, isso aqui a gente conjectura, né? Porque se o diabo sabe quando alguém está pensando ou sentindo alguma coisa, não que ele adivinha, mas porque ele sempre joga. O negócio dele é jogar, certo? Como diz o brasileiro, o baiano, joga verde para colher maduro. Então ele joga. Manda que essas pedras se transformem em pão, se você é filho de Deus. Jesus pergunta, uma pergunta interessante assim, que não está na Bíblia, mas se houve uma tentação, se pressupõe que houve um diálogo, houve uma conversa ali, claro, certo? Então, Jesus vai dizer, ô camaradinha, você não estava lá no Jordão, não? Você não viu, não percebeu que na hora que eu saí da água, o céu se abre e ouve uma voz, uma pomba desce, o Espírito Santo desce em uma forma corpórea de pomba, então em uma forma.
E a vós, esse é o meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar, ou em quem me compraz. Você não viu isso, não? Pastor Paulo, isso está na vida dos pastores também. Tem que se lembrar que é filho. Isso está na vida dos pais. Essa promessa é para os pastores, não é? Exatamente. Lembra de Mateus 6? Mateus inicia dizendo: o vosso Pai que está em secreto, o vosso Pai que está no céu, o vosso Pai cuida. E assim vai, o Senhor Jesus vai falando no famoso Sermão do Monte, né, a respeito do Pai que olha, do Pai que cuida e do Pai que vê. E há um momento ali que ele diz assim: olha, quando você começa a olhar diferentemente, a sua imagem vai mudar, o seu pensamento vai mudar. Observa as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem. E olha também os lírios do campo. Veja que esplendor e que beleza. Salomão, que foi um rei mais famoso da terra e do mundo, e que até hoje ensina lições de como se tornar rico, não se vestiu igual. Agora ele diz assim: e quanto mais vocês, filho de Deus. Mas só que o maior esforço de Satanás é nos fazer esquecer a nossa origem, ou seja, de quem nós somos filhos. Não é nem tanto as promessas, porque veja bem, desculpa dizer, nem tantas promessas, porque veja bem, quem mais ora do que um pastor? Certo? E aí eu fico me perguntando, sinceramente eu tenho me perguntado, e tenho ficado curioso, pegando esse gancho da hipnoterapia. Mas veja só. A oração e a gratidão, Paulo vai dizer que isso falou ali de Paulo orando, Paulo falando sobre a alegria e comendo comida cheia de muco. Agora, pensa nisso. As orações feitas com o coração ansioso, não está orando para Deus ouvir, certo? Porque lá na prisão de Filipos, Filipos mesmo, né? Quando o carcereiro de Filipos, né? Então isso mesmo, ele está naquela prisão, foi açoitado, todos nós sabemos aqui, o pastor Walter pode confirmar que a história diz que havia na ponta do chicote, né, pedaços de osso ou de aço. Então quando alguém era chicoteado, a carne se rasgava, e ele está numa prisão com os pés no tronco, certo? E esse camarada está com o corpo sangrando, está mal cheiroso, o ambiente também mal cheiroso, mas ele vai orar e louvar a Deus. Agora, o interessante disso tudo é que eu até fico a imaginar o diabo dizendo assim: peraí, ele está desse jeito, está orando, está louvando, vamos olhar aqui se tem alguma ponta de sentimento, de amargura, de mágoa, porque ele sofreu tanto assim. Mas aí ele percebe que à medida que o louvor vai subindo, a pureza, certo? E chega até o trono de Deus, e Deus então intervém. Então, no momento do sofrimento, não seria um momento para a pessoa murmurar. 1 Coríntios 10:10 está dizendo: não murmureis. Ou seja, é proibido. É proibido. E nós, seres humanos, temos essa tendência. A coisa não está bem, a gente abre a boca e começa a falar. Certo? E todas as vezes que nós falamos mal de uma coisa, estamos infamando não só o momento, mas aquilo que Deus nos deu. E a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o nosso próprio bem. Então é essa questão, é esquecer a identidade. Não pode. Terapeuta Paulo Lucena, eu quero passar a palavra para o pastor Walter, mas o nosso querido pastor Tiago, inclusive eu falei dos pastores, esqueci de falar do pastor Tiago, mas não é o pastor Tiago que mandou essa pergunta, não. Pastor Tiago, um abraço, eu esqueci de falar dele. Abraço aí, pastor Tiago. Terapeuta Paulo Lucena. Um abraço, pastor Fernando, está assistindo com todos lá. O pastor Fernando, um abraço a todos os irmãos da Deus é Fiel, um abraço a vocês. Pastor Pedro, Júlio? Não, estou dando tchau pro pastor Fernando. É meu pastor. O pastor Tiago lá de São Luís do Canedo, ele pergunta para o senhor o seguinte: o pastor passando problemas emocionais, crises,
ele não tem coragem de falar isso para a igreja. Ele não tem coragem de falar isso. Talvez quem saiba disso é a esposa e talvez os filhos. Mas ele não tem coragem de falar, de expor isso para a igreja, para falar isso para Jesus tinha 3 discípulos que andavam com ele. Talvez esse pastor não tinha, não tem. O pastor Tiago fala o seguinte, que o pastor ele não tem coragem de falar, porque se ele falar, ele perde a credibilidade da igreja. Como que você vai falar, pastor, coloca a mão em mim, ora por mim? Ele está perguntando isso, será que quando ele se sente assim, ele sabe que ele está andando sozinho, ele precisa procurar um especialista, ele precisa procurar um pastor. O que o senhor tem para falar para o pastor Tiago? Mas antes eu gostaria que o pastor Walter já fizesse a pergunta dele também, e ele entrasse com a pergunta dele também. Quando a Bíblia diz assim, ensina o caminho que a criança deve andar, eu entendendo que a vida ela já existe antes do próprio nascimento, aí, como eu disse que é muito novo, do século XIX para o XX, que Freud e muitos outros especialistas, o behaviorismo, Ivan Pavlov, o behaviorismo, esse condicionamento, Skinner e o próprio Lacan, que faz a leitura, o especialista de Freud no Brasil, o George Forman. Então, entendendo também essa palavra clínica do grego, clinicar é você reclinar em cima do outro, é o médico em cima do doente, é aquilo que o pastor faz na comunidade, ele vai clinicar o problema do outro ali. Só que essa criança, o senhor usou um termo que é muito caro para a história, memória. E um povo sem memória, ele cai na vala de novo. Porque em 2, 3 décadas, ele esquece o perigo do fascismo, o perigo do nazismo, o perigo da ditadura e perde a liberdade, porque ele cai numa vala comum, porque ele não tem memória. Uhum. Então, usando essa memória, os especialistas falam da janela killer. Fala de coisas que o meu subconsciente gravou quando eu vi meu pai espancar minha mãe. Eu era uma criança que não sabia fazer juízo de valor, mas isso foi guardado dentro de mim. O meu pai que chegava, abusava da minha mãe, abusava de mim, espancava. E essas dores, esses ressentimentos, esse sentimento de frustração vão ficando carregados dentro de mim. Um dia o copo transborda. Uhum. E na idade adulta, você não sabe por que alguém que foi Miss Brasil, concorreu a Miss Universo, uma atriz consagrada do Brasil, quando contracena com um ator bem mais novo, fazendo o complexo de Édipo naquela cena, ela se envolve com aquele cara, um mito do Brasil, né? A atriz mais bonita do Brasil, e ela se envolve com aquele menino, e o cara garotão usava droga. Por que alguém com 45, carreira formada, vai usar cocaína, que era aquela coisa do 18 anos, o destoque, cabelo grande? Por que essas coisas vai acontecer na idade adulta? Porque esses ressentimentos ficou guardado, como o senhor gosta de usar, implodiu, ou seja, houve um gatilho, ou uma maneira de viver que levou a esse gatilho, mas esse gatilho acontece porque já tinha munição lá dentro de si. E o que o senhor tem a dizer sobre esses gatilhos que a munição já está lá dentro, o trauma já está lá dentro, o ressentimento já está lá dentro? Bom, nós vamos começando a responder ao pastor, Tiago o nome dele, que fez a pergunta a respeito do pastor não ter com quem contar, conversar. É verdade que o pastor é um ser, a maioria dos pastores são pessoas solitárias, o que não deveria ser. Talvez a solidão, que não é solitude, certo? A falta de amigos já seja uma manifestação de orgulho, assim como a própria timidez também é uma manifestação de orgulho, muito velado, mas é orgulho. Então, a pessoa não se aproxima de outros, não faz amizade com outros, né? E vai ficar sozinho. Então, o que seria melhor?
implodir, acabar com a carreira. E quando acontece um caso de escândalo, ou de suicídio, ou de alguém extrapolando a confiança e abusando, não seria melhor ter um mentor? Não seria melhor ter amigos ao lado dele, 2 ou 3, como disse o pastor Gruver, ou 12, como tinha Jesus? Nós somos pessoas que nos tornamos iguais às 5 ou 6 pessoas que estão mais próximas da gente. Isso acontece. Então, o que vai acontecer aqui? Eu me lembro agora de e eu estou citando nomes, né, do pastor Naô, muito conhecido na Videira. Eu trabalhei um tempo na rádio da Videira, aliás, fazendo programa para a Videira antes que a Videira tivesse rádio. E uma certa vez o Naô foi para São Paulo para pregar num congresso. Primeira noite foi uma coisa espantosa. Deus operou. Na segunda noite, no quarto do hotel, Naô fica travado com medo de enfrentar o povo. E olha, o pastor do Naô é uma referência no Brasil e no mundo como pastor. E o Naô ficou sem saber o que fazer naquele momento, porque o Espírito Santo dizia para ele, no coração dele, chame fulano de tal para orar por você. E ele queria chamar o Aloísio. E a voz lá dentro, chame fulano de tal, que era um discípulo do Naô. E o Naô não resistiu, chamou o discípulo foi e orou. O homem foi lá para o congresso e entregou a mensagem que tinha para entregar naquele dia. Então, veja, a questão de não ouvir quem está falando, certo? Porque nós temos alguns que vão falar que nós não devemos ouvir. Mas quando é o Espírito Santo é para ser ouvido e ser obedecido. Agora, esse elemento, respondendo ao meu amigo Walter Júnior, esse elemento que vem de um lar quase que desconstruído, vem de uma família que lutou para se manter de pé, enfrentou diversos problemas. Na falta de conhecimento de Jesus, ele venceu. E venceu e encontrou-se com Jesus. Roberto Carlos disse que essa luz tem que ser Jesus. Somente ele nos traz para a luz. O contrário da atriz famosa que, uma beleza descomunal, faz uma cena sexual com uma criança e hoje escreve livros do gênero. Não? E até algum momento disse que teve um encontro. Quem teve um encontro com Jesus e não mudou, então não teve um encontro com Jesus. Porque essa questão das trevas em nós, ou do ponto sombrio ou escuro em nós, todos nós o temos, sim, todos nós o temos. E essa criança em nós, ela é muito teimosa em querer chegar no ponto obscuro do outro, justamente para fazer aquela provocação. E uma vez provocado, certo? A pessoa nesses pontos minados, pode acontecer aquilo que nós falamos há poucos instantes. O pitbull pode sair, né? Mas pode sair O que o senhor está falando, Jesus, querido, são daqueles pastores que agora são pastores, né? Pegando aqui um gancho na Vera Fischer do pastor Walter, com o Édipo. São aquelas pessoas que viveram, então, no Woodstock, aí se converteram, mas tiveram agora um problema sentimental, ou um problema familiar, aí voltou, então, às origens do Woodstock. Então, não teve. Então, nós estamos falando aqui dessa crise, então, pastoral, que o pastor Walter Júnior trouxe com o senhor também. Nós estamos falando que essa pessoa, ela não se converteu. Porque a qualquer momento da crise
do problema, né? O pastor Walter Júnior trouxe aquela pessoa que passou aquele Woodstock, os anos 70, agora já é uma pessoa mais madura, e eu entendo que ele falou, usou isso para falar do amadurecimento espiritual. Agora contracenou ali com um jovem, e aquele jovem agora fazendo as coisas que aquela pessoa madura fazia. Aí ela volta, então, àquelas práticas. Não foi isso que eu disse. Não eu foi? disse que ela tinha ressentimentos dentro dela, Mas que era munição, e que ela não fez coisas que ela deveria ter feito com a idade irresponsável de adolescente. Ela só foi fazer depois de madura. Então, por que esse gatilho aconteceu se ela deveria, a Vera Fisch, ter soltado a franga com 16, brinco, usei, cabelo grande? Aí, talvez a sociedade até aceita, não, é o aborrecente. Mas aborrecente com 50, playboy com 50, é um menino que está voltando para o parque de diversão de uma hora errada, que deveria ter soltado pipa quando tinha 14. O que eu estava dizendo é o seguinte, sabe por que eu disse isso? Porque o doutor Rodrigo Silva, ele tem um grande testemunho que aconteceu agora há pouco, e ele fez seu doutorado sendo adventista, ele fez dentro do Vaticano, inclusive mudou uma frase dentro de uma Bíblia que eles imprimiram lá, porque ele provou que estava errado. E ele é arqueologista, e o doutor Rodrigo Silva, que é um cara espiritual, e foi acometido dessa doença de depressão, que ele foi para um local, e lá, e quando ele estava, de outras vezes que ele tentou tirar a vida, nesse dia que ele ia tirar a própria vida, porque é algo, como ele diz, ele não é ascético, ele acredita em Deus, mas a dor é tão grande que ele diz, Deus, você não resolve esse problema, eu vou resolver. Eu conheço um pastor, irmão, que ele amou tanto a esposa dele, que quando ela morreu, ele orou tanto a Deus para Deus curar, Deus não curou. Ele desenvolveu uma ira dentro dele, que ele continua pregando, mas na crise dele ele diz, o senhor é fraco, porque o senhor não ressuscitou a minha esposa, e Deus não vai ouvir isso. Meu Deus. Não, presta atenção, Deus não vai ouvir isso, porque essa é a crise desse pastor. É a crise desse pastor. Então presta atenção, o doutor Rodrigo Silva tentou tirar a própria vida. E lá, quando ele estava lá naquele local, uma enfermeira falou assim, eu vim atrás de você aqui, e ele percebeu que era Deus ali, ajudando aquele homem. Então, o que eu quero dizer para vocês é que existe muitas coisas dentro de nós que nós desconhecemos. Por exemplo, eu não sabia que eu tinha síndrome do pânico ou algo parecido. Um dia era 2h da tarde, eu estava com toda a roupa NR10 da Selg, capacete auricular, luva de alta tensão, todo vestido para fazer a parada. E tinha almoçado, depois do almoço era 2h. Só que aí, a gente foi num prédio em cima da Nova Suíça, que é um prédio, Torre dos Negócios, business, é grande, saindo da Nova Suíça ali. E a gente foi, era 17º andar, eu tinha que trocar um equipamento de medir, e a gente estava todo arrumado. E a menina que a gente atendia a gente na recepção chamava Socorro, o nome dela Socorro. E aí, nesse dia, vocês vão entender por que eu falei que o nome dela é Socorro. Porque quando eu entrei no elevador normal, do nada fez pum! Acabou a energia, o elevador fechou e aquele arzinho ali parou, começou a ficar quente. E aí disparou um gatilho dentro de mim. Eu falei, que isso? E meu amigo, calma, Walter, calma o quê? E eu bati naquele trem, quase que quebrava, socorro, chamando a socorro e gritando socorro. E comecei a fazer um striptease, arrancando a NR10, arrancando a roupa, e ele, calma. Quando o reator voltou, o reator não, porque caiu a energia da Selg, da fornecedora, e o reator, aí aquilo foi fração de segundo, fez pum, eu senti o arzinho, aquilo foi me acalmando. Quando eu abri a porta, eu já estava com a roupa aberta aqui, o povo, o que foi? Aí eu não aguentei a mexer e trocar o equipamento, ele trocou. Quando eu fui olhar para o elevador, ele falou assim, vambora. Eu falei, não vou não. Ele falou, você é doido, rapaz, está no 17º. Eu falei, eu vou descer de escada. E eu ia passando a mão naquela escada e bufando. Resumindo, era numa sexta-feira, ou eu tinha que decidir sair da Selg, entregar minha carteirinha, ou na segunda-feira eu ia encontrar mais 10 prédios pela frente,
que tinha elevador. Na minha dialética, eu fiquei sábado e domingo em casa. No primeiro serviço, era um serviço que estava no quarto andar, dava para ir a pé. Eu olhei para o elevador, eu fui só. Eu olhei para o elevador e olhei para a escada de incêndio. Eu olhei para o elevador e olhei para a escada de incêndio. Eu comecei a dizer, o médico e o louco e o monstro estão dentro de você. Ou você encara esse elevador, ou nunca mais você entra dentro de um. Então, ou seja, eu não vou alimentar de papinho emocional esse monstro que me tomou por assalto. E eu não sei se isso é algo lá do meu pai, num lar tóxico. Meu pai era jogador de bola, minha mãe músico, minha mãe traía meu pai traía minha mãe. Uma putaria do inferno. E isso me levou pra droga, me levou pra noite. 20 anos de droga, 20 anos de noia, 20 anos de cocaína. Todas essas coisas estão dentro de nós, de um lugar tóxico, rapaz. Que Jesus te encontra nessa latrina e te chama. Mas Jesus te chama. Mas a dor ficou aí. Davi pecou, foi perdoado. Mas os efeitos do pecado ficou. O filho dele amou, quis pegar a outra irmã, estuprou a filha. O outro quis matar. O filho quis tomar, um déspota quis tomar o trono dele. E ele chorou quando o seu general mata o seu filho Absalão, o primogênito com a cabelo na cara, ele chorou. Porque ele foi perdoado, mas aquelas coisas tinham ficado, os requisitos ficam dentro de nós. Sim. Então, essa questão que eu estou dizendo, eu quero dizer com isso, não estou dizendo desculpa para o cara pecar, eu estou dizendo que tem coisas que fogem da nossa alçada, e não quero dizer que eu não fui transformado, aquele gatilho aconteceu comigo aquele dia, eu não quero dizer que como é que chama, que eu falei, que o Rodrigo Silva não encontrou Deus, mas na crise dele ele quis morrer. Pastor Walter, escuta, tem um ponto aqui, eu analisando a fala do Dr. Paulo, nosso amigo, eu tenho um tema de uma cruzada que eu prego, e esse tema é: após a queda do homem, se levantaram 3 gigantes para lhe destruir: Satanás, o pecado e a morte. E eu mostro claramente na cruzada, no sermão, e é claro, eu tenho que falar quem é cada um deles. E eu tenho que começar falando de Satanás, que é o que você colocou ainda há pouco. Só que Satanás trabalha com 2 aliados. Ele tem quem? Ele tem o primeiro aliado, que são os demônios. E aí existe, claro, uma hierarquia, conforme a Bíblia: principados, potestades, dominadores e escorpiões. Existe uma hierarquia nesses seres, nesses anjos. Muito bem, e o propósito a gente sabe que é roubar, matar e destruir quem? Seres humanos. Correto? Então eu mostro exatamente quem eles são e e qual o seu propósito, do que eles são capazes. Eu mostro que Satanás foi o primeiro a pecar, que ele tem como agente principado, e que principado domina a potestade, e que potestade estabelece sede de comando na alma humana, que é a mente, que está ligado ao comportamento, que isso envolve a psicologia. E o que acontece? Eu vivi um dilema como o do Rodrigo, que eu passei muitos anos, 10 anos, pedindo a Deus algo. Depois de 10 anos, Deus me dá. Eu creio veemente que era de Deus. Agora, claro, Deus ele até estabelece um plano por intermédio da nossa vida, só que o que acontece? O plano de Deus ele vai cumprir, sem mim, comigo ou sem mim, ele se cumpre. E se eu sair do posicionamento, então eu estou fora daquele propósito. Nós vemos isso nas Escrituras. Pois bem, o que aconteceu? Eu cheguei a uma situação, e isso aconteceu aqui no Goiás, doutor Paulo, que eu vivi um dilema de aproximadamente 7 meses. E nesse dilema, eu um dia lá no bairro Hilda, e eu estava numa casa muito grande, sozinho, e Satanás, ele tinha se ordenado a uma potestade que viesse fazer investimentos na minha mente. Do tipo, agora chegou o fim. Agora
só tem um caminho. E é incrível que um dia eu estava com esse pensamento na mente, e eu estava na minha mesa, na sala, eu de repente tomei um surto e levantei da mesa que eu estava na sala, e eu fui direto ao quarto. E eu chorei, e eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. E eu estava sentindo uma aflição de alma, daquela que ela te corta, ela te deslacera completamente. E eu tinha muitas perguntas. Por quê? Por que o senhor não faz isso? Essas perguntas aí. Por que o senhor não faz dessa forma aqui? O senhor pode? E eu comecei naquele momento a levantar diversos questionamentos e falando com Deus em palavras. E só fala com ele só adendo. Só fala com ele quem crê nele. Exato. O Rodrigo, o senhor falou porque acreditava. Exatamente. Então, o pastor que falou, o senhor não quis salvar porque acreditava, porque o ateu não fala com Deus. É claro. Aí, o que acontece? E eu falei para ele, para Deus, uma coisa. Ó, o senhor vai me estragar. Você vai prestar atenção, vai responder. Porque uma das coisas que eu tenho pregado em 10 anos da minha vida é sobre fé. E eu levei multidões a crer no Senhor. Eu vi multidões depois trazer o testemunho e dizer, pastor, foi forte. E aconteceu conforme o Senhor disse que Deus é e queria fazer. E eu dizia amém. Só que agora sou eu que estou no dilema. Só que tinha um demônio buzinando aqui no pé do meu ouvido e me apontando uma coluna que dava certinho uma corda. E como eu sou do norte e eu estava naquele quarto, eu tinha uma rede lindona e as duas cordas. E eu olhei a corda grossa, meu amigo. Eu olhava para a corda e olhava para a coluna da porta. Sabe por quê? Porque, por incrível que pareça, até o cenário tinha sido criado para um propósito. Alguém se enforcar naquele lugar. Porque tinha uma parte de cima que a corda passava por dentro. Olha que coisa impressionante, pastor Pedro. E eu, de repente, e eu ali, eu chorando, aquela agonia, aquela aflição, eu olhava, eu que preguei tanto sobre o Deus que abre mar vermelho e agora ele não consegue abrir mar vermelho para mim. Aí, meu amigo, a potestade disse para mim assim, te enforca. E eu levantei bruscamente, eu corri e desatei a rede. E aquela rede já estava um tempão lá, então, devido ao peso, o nó apertou muito. Eu tive muita dificuldade para tirar o nó, porque era daquela de nylon. Eu tirei. Eu peguei, desamarrei, botei a cadeira, meti a corda e deixei no ponto. Só que aí veio na minha memória lembranças. Eu imagino agora. Nesse momento é o Espírito de Deus que está trabalhando. Veio lembranças, né? E algo assim, e aconteceu um fato interessante, porque naquele momento eu peguei, me debrucei no chão, aí eu chorei mais ainda, porque agora eu não estava chorando pelaquela circunstância que eu estava vivendo, eu estava chorando porque eu estava pedindo perdão para Deus. De vergonha. Como né? que eu fui tão desrespeitoso ao Senhor? Sim, de vergonha. Como que eu pude ser tão inconsequente nas minhas palavras? E aí eu chorei, peguei a corda e falei assim, ó Satanás, tu tá repreendido em nome de Jesus, rapaz. Eu sou um pregador da palavra de Deus e tu não vai me parar. E o Senhor vai fazer coisas grandes. Eu já pregava em cruzada para 5.000 pessoas, meu amigo. Na última cruzada que antecedeu aquela situação, 600 pessoas saíram do meio de 4.000. E elas vieram à frente em planto de choro para entregar a vida a Jesus Cristo e se reconciliar. Aí eu peguei a corda, botei de novo na rede, amarrei,
Meu amigo, deitei e dei um sono que eu acordei 3 horas da madrugada e fui orar. Agora, detalhe, escuta bem. Eu quero que ele analise o meu gatilho, o seu e o do Rodrigo Silva. Pois é, aí, doutor Paulo, presta atenção. Aí eu pego, aí acordo no outro dia. Aí eu falei assim, eu tô muito só, eu preciso procurar uns amigos, eu preciso sair, e a primeira coisa que eu vou fazer, essa casa aqui, hoje eu não vou dormir aqui. E eu saí de lá, e aí eu digo, vou procurar um lugar aqui. Não, mas eu tenho que ter pessoas do meu lado, tem que ser um condomínio. Aí eu aluguei aqui, ó, bem aqui do lado do Danilo, aqui, Village Du, tá vendo aqui esse? Eu vim de lá, aí bati aí, não tem um apartamento para alugar aí? Aí só, fala com o síndico. Eu fui, falei com o síndico falou assim, não, pastor, tem um camarada que quer alugar um apartamento aqui, só que não quer alugar para qualquer um. Eu vou ligar para ele. Aí ligou para ele. Ó, o número dele. Aí me deu, quando eu falei isso, esse é pastor? Na hora, meu pastor, você quer pegar a chave agora? Eu falei, já quero dormir aqui. Então, seja feito a sua vontade. Ele veio, chegou 5 horas da tarde aqui, eu fui, peguei as coisas lá, mudei para cá. Aí já comecei a interagir entre pessoas, que é o que você falou aí. Pastor Costa, reverendo Costa, vamos tratar mais intimamente de Costa. Pedro Júnior, que foi o primeiro, que tirei o pastor, o PR, o Walter Júnior. Vejam bem, o Evangelho não é um livro de bons conselhos. Não é. Agora o senhor disse tudo, viu? Mas é um livro de boas notícias. Olha aí. Boas notícias. Quando falamos do filme Inception, do Leonardo DiCaprio, eu estou tentando lembrar o nome do autor do filme, e eles quase conseguiram entrar na mente de alguém quando dormia e sonhava. Dentro do avião. Agora, veja só. Eu não citei potestade, não citei nomes de demônios. Mas demônios quer dizer seres de informação. E anjo é sopro que também sopra na mente da gente. Então, muitos dos pensamentos que alguém pensa que é dele, não é dele. Essa é a grande questão. Muitas inspirações que alguém pensa que é da própria pessoa, não é. É de alguma coisa espiritual chamada potestade, algum espírito maligno aí. Bom, todas as 3 histórias que nós acabamos de ouvir, eu lembro de Pedro dizendo assim, que há um leão rugindo, procurando a quem possa tragar ou devorar. Então, esse leão que ruge não é o leão da tribo de Judá, não é Jesus, é Satanás, né? Então, ele nunca mudou as táticas, né, do jogo dele, sempre repete, e agora ele fica ao derredor procurando alguém. Note bem, alguém a quem ele possa devorar, a quem ele possa tragar. Então, isso significa, logo de passagem, por eliminação, que existem pessoas que são devoráveis e outras que não o são. E essas pessoas que são devoráveis e as que não são devoráveis, todas elas fizeram uma escolha. Escolheram certo ou escolheram errado. Então, a partir da escolha, você continua sendo pregador, Walter continua sendo pregador, o outro amigo adventista também continua ganhando almas para Jesus. Não foram devorados. Né? Não foram devorados. Um cidadão que há poucos instantes citei o nome dele, não sei se foi ele que teve um grande problema com pornografia, mas em uma vez ele deu uma chave, uma pista, ele estava num hotel, certo? E perdeu o sono, acordou, foi lá, ligou a televisão. De repente, sapeando canais, aparece o quê? Um canal impróprio. Né? Ele disse que algo cochichou no ouvido dele. Fica aí, assiste isso. Né? Ele não assistiu. Mas durante dias, aquilo ficou falando no ouvido dele. Né? Reverberando. Reverberando, ecoando. Né?
Assiste, veja. Só que essa voz foi perdendo o poder de comunicação. Não era tão audível como era no início. A história do índio, quando falava, dentro de mim tem 2 cachorros, e alguém pergunta, quem é que vai ganhar a briga? Aquele que eu alimentar melhor, certo? Aquele que eu alimentar melhor. Então, no caso do amigo Cláudio Duarte, ele vai dizer o seguinte, que para ele, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías disse que eu vi o Senhor, e outras pessoas, quando viram o Senhor, eles tiveram pensamentos de quem realmente eles eram. Porque todas as vezes que eu enxergo a Deus, a primeira coisa que eu enxergo sou eu. Eu não presto, eu não valho nada, mas por causa da graça Ele me acolhe, certo? Ele me aceita, Ele me recebe. E, amém. Né, nisso aí, o que acontece? Para finalizar essas palavras, né, tudo vai depender da escolha. O Isaías escolheu andar com Deus, você decidiu, eu entro nesse elevador, né, e mostrou que você manda no elevador, né? O pastor decidiu, não, eu não vou perder a minha vida, isso é inglório para mim, né? Então, o diabo ouviu mais o não, e Jesus Cristo mais uma vez o pastor Pedro vai falar, mas eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Toda vez que eu entro no elevador, eu não minto para vocês, eu entro no elevador e aperto o botão e falo, como é que eu vou ter que enfrentar essa situação se esse negócio aqui parar? O senhor vai estar comigo aqui dentro desse elevador, meu pai. E eu aperto e vou. Acho que fé é um trem doido, né? É coisa para louco. Mas você sabe o que é Pastor bonito, Pedro. amado? É porque o senhor enfrentou o elevador e venceu. Agora, quando o senhor entrar no elevador de novo, o senhor já vai entrar sabendo que o senhor vai vencer. Interessante, toda essa conversa aqui do Rodrigo Silva, que trouxe, né, o exemplo dele, pastor Costa, pastor Walter, é que a cada problema que nós vencemos com Jesus, nós passamos a dominar. Fala sério, que pode levantar um problema na sua vida que você não olha para a corda de novo. É, claro. Não olha Verdade. mais. Não olha mais. Não olha mais para a Não corda. olha. Pastor Walter entra no elevador. Entra. Isso é fato. É fato. Então, queridos, teve uma pergunta aí a respeito do pastor que ele não comunica o que ele passa com as pessoas e ele fica só. Amados, o próprio Senhor Jesus mandou andar de 2 em 2. O próprio Jesus falou isso. Então, esse negócio de andar só, a gente sempre tem. É claro, amados, espera aí. O apóstolo Paulo, ele cita a respeito do leite espiritual. Tem pessoas que não conseguem mesmo comer um jabá, um mocotó. Tem coisas, um problema que o pastor passa que não vai falar para uma ovelha, né? Não vai conseguir. E outra coisa, tem pessoas que pensam que o pastor é super-homem, não passa problema. E tem pessoas que, se ficar sabendo de problema que pastor passa automaticamente a não ter mais fé no Deus que o pastor prega. Tem isso, querido? Tem isso. Porém, sempre tem pastores, sempre tem um amigo pastor do seu lado. Sempre tem alguém que Jesus já colocou do seu lado para você chamar, para você conversar, não só contar os seus problemas, mas ouvir os problemas dele também. Então, o andar só é muito perigoso. É perigoso demais. E, queridos pastores que estão passando uma crise, a grande verdade é que da forma que nós reagimos ao problema é que vai determinar a nossa vitória. E nós temos exemplos milhões dentro da Bíblia de pastores, vamos dizer, profetas, servos do Senhor, que passaram problemas terríveis. E o exemplo é
aqueles que não confiaram em Deus pereceram. Está lá nas Escrituras, pastores, vocês sabem disso. E aqueles que olharam para o problema e enfrentaram, porque sabiam, tinham a certeza que Deus era maior que o problema, venceram. Então, amados, um tema tremendo. Esse senhor Paulo Luciano que está aqui é um homem agradabilíssimo. E nós estamos aqui para dizer que nós somos pastores e passamos crises também. Porém, nós vencemos as nossas crises. É com Deus, é em nome de Jesus. E não tem como dizer que o pastor Walter me conta uma história aqui. E o que eu entendi da história, porque eu vi uma vez, muitos anos atrás, um filme da Vera Fischer mexendo com drogas na adolescência dela. E ela mexia com drogas mesmo, pesada, Vera Fischer, a Miss. Então, quando ele trouxe aqui, ele trouxe a situação da Vera Fischer, que agora madura, faz uma novela ali com aquele Édipo, né, que eu esqueci o nome dele, não sei o que, Camargo, parece. E ali, então, ela tem um relacionamento com ele. Ele mexe com droga e ela, então, volta a mexer. Então, o que eu entendo ali? Trazendo, porque tudo aqui nós estamos trazendo para os pastores. Se conta uma história aqui, mas estamos trazendo para o tema. O que eu entendi? Eu entendi que agora um pastor que ele tem, verdadeiramente, amado, ele tem uma experiência espiritual, ele não pode se deixar voltar naquilo que ele fazia antes dele ter se convertido. Então foi o que eu entendi. Pastor Pedro Júnior, várias perguntas, mas vários irmãos perguntando, fazendo a mesma pergunta. Eu queria perguntar para o senhor, mas claro, eu quero chegar sim, claro. Ao Paulo Luciano. Dr. Paulo Luciano, sobre o pastor, né? Ele deve procurar. Não, vou orar, não vou tomar Rivotril. Eu fui no médico, o médico falou para mim tomar isso, tomar aquilo, tarja preta e tal. O senhor acha que o pastor, muitos falando aqui que falam assim, eu não vou aceitar isso que o médico falou, eu vou orar e Deus vai resolver, e eu não vou procurar um especialista. O senhor acha que o pastor, ele precisa procurar um especialista? Ele precisa passar por esse tratamento clínico? Ou o senhor acha que espiritualmente ele vai resolver? Essa pergunta para todos. Eu gostaria, no final, o pastor... Querido, o Paulo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Já que ele chegou nesse estágio de precisar, porque existem estágios da fé. A fé, ela tem muitos estágios. Então, naquele momento do problema, se ele já se viu a necessidade de buscar um médico, então ele tem que buscar. Se ele se viu numa necessidade de buscar uma ajuda, então ele tem que buscar. Agora, já tem pessoas que já estão num estágio da fé. Um pequeno testemunho. A minha esposa, ela foi acometida com câncer no mês de agosto desse ano. O câncer da minha esposa tomou conta de toda a vagina e do reto dela. Escuta, é uma pastora, minha esposa, pastora Liana. Quando ela ficou sabendo disso, amados, um médico, um senhor lá na clínica, ela saiu, nós saímos, ele saiu na porta e falou, por favor, vem aqui só o senhor. Entrei, a porta se fechou, ele falou, é muito grave. Não é um caso cirúrgico. O câncer tomou conta de tudo, a infecção está muito forte demais. Entrou para dentro do útero, o reto dela acabou, está pubando e tomou conta da vagina. E o médico, falando para mim, entrou em lágrimas. Preste atenção nisso. O que acontece, querido? Cheguei em casa, falei, meu bem, nós conhecemos, a conversa foi essa, meu bem, eu vou te perguntar, mas eu sei que você tem certeza. Você tem certeza que Deus abriu o mar e tirou
aquelas quase 2 milhões de pessoas do Egito, das mãos daquele tirano faraó? Tem certeza das pragas, daquela travessia hoje? Você tem certeza? Ela falou, tenho, meu bem. Meu bem, você tem certeza que Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens? Falou, tenho. Meu bem, você tem certeza que Deus livrou lá de dentro Sadraque, Mesaque, Abidnego, Ananias, Misael, Azarias, se preferir, lá de dentro da fornalha de fogo? Ela falou, tenho, meu bem. Pois é, a sua situação é essa e essa. E a partir de hoje, eu vou para a madrugada conversar com o nosso pai, e nós vamos lá fazer a radioterapia e a quimioterapia. Olha o que eu falei, eu não falei para ela que eu ia na madrugada e Deus ia curar. Eu falei, eu vou orar, você vai fazer, a partir de amanhã, e eu tenho certeza que você vai passar nas igrejas contando o testemunho da cura. Isso foi em agosto. Ela fez 5 sessões de quimioterapia, que doía meu coração, e fez um monte de rádio. O tumor, que o médico falou que não ia adiantar a rádio e a quimio, o tumor secou, fez a cirurgia, tirou o útero, pegou um pedaço e fez a biópsia, e eu fiz em 3 clínicas. E todas as 3 clínicas disseram, não há vestígio do câncer. Foi completamente curada. Agora eu quero ressaltar uma coisa. A minha esposa ia para a quimioterapia. Escuta essa. Lá na quimioterapia, Jardim América, que é o Hospital Jardim América, lá um monte de mulher com semblante decaído. Um monte de mulher triste, parecendo que estava morrendo. A minha esposa, ela ia para a quimioterapia parecendo que ela ia para a igreja ou para uma festa. Ela acordava cedo, tomava-lhe um banho, colocava uma roupa linda, ela ficava impecável. Né? Minha esposa não, eu acho ela linda demais. Impecável a morena. Linda. Quando ela chegava lá, ela começava a pregar. E todo mundo olhava para ela e não acreditava que ela tinha câncer. Então, amados, nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é poderoso para nos dar vitória. Agora, a pergunta do Senhor. No momento que uma pessoa entende que ela precisa procurar uma ajuda, ela procura ajuda. Mas ela procura com fé. Procura ajuda com fé. Procura. Eu não vou dizer aqui que a pessoa deve tomar um remédio tarja preta, tipo Rivotril, por aí vai. Até me fugiu aqui o nome de alguns, me ajudem, por favor. Remédio tarja preta, aqueles que passa, que fala que a pessoa está doido. Diazepam, né? Isso aí não. Isso aí não, amados. Isso aí eu já acho que isso aí não. Eu acho que a pessoa deve ir para o joelho e falar, Senhor, não tomo. Não tomo. Então, cada caso é um caso, mas, porém, amados, vamos com fé. Vamos procurar um especialista para ter uma conversa? É bom conversar. Nós estávamos falando agora do pastor que anda só. Procure primeiro um pastor. Procure um amigo da fé. Converse primeiro com um amigo da fé, se fortaleça. Converse com Deus, converse com um amigo da fé. Tem que procurar um especialista. Procura também, mas procura com fé em Deus. E procura para chegar e para ganhar. É o que eu penso. Pastor Walter, o pastor, ele deve procurar um especialista. E então, mais uma pergunta aqui, que muitos casais procuram pastores para resolver problemas e acabam separando. E quando vão para um profissional, o profissional consegue resolver o problema. E às vezes porque eles levam para o lado espiritual e não conseguem resolver, ou às vezes não é um lado espiritual, é um lado patológico que precisa se tratar com alguém que realmente entende da área. As duas perguntas para a gente chegar para o nosso especialista Paulo. Existe um monte de tabus, inclusive falando para os homens aí, que chegam em determinada idade, tem que fazer o exame e tem que fazer o toque, sim. Aí você vai dizer para mim, mas isso eu vou ter que permitir ser violado. E é verdade, porque a pior violação é aquela que já está na sua mente de um preconceito. E o médico, ele é só um técnico.
Ele só quer ver, quer fazer o toque. E outra coisa, eu quero dizer. Por exemplo, as pessoas não têm preconceito se machucou o joelho. Toma remédio pro joelho, toma antibiótico pro joelho. Se machucou a coluna, então, toma remédio pra coluna. O preconceito é como se a cabeça e o cérebro não fizessem parte do corpo. Porque toma remédio para pressão alta, toma remédio para diabetes. Mas para a cabeça não pode tomar. Só que tem uma coisa, irmão. Quando você vai para o laboratório, tem substância química no seu corpo que não tem. Você não tem carbolítio. E o carbolítio seu vai ser com remédio de carbolítio, irmão. Minha mãe foi desenvolver, ou já tinha, mas nunca me demonstrou, cantou à noite, na vida que ela levou, a bipolaridade. Minha mãe está com 76. Tem 4 anos que minha mãe foi diagnosticada com a bipolaridade. Isso quer dizer que geneticamente eu posso ser bipolar, porque tem coisas que você desenvolve, mas dependendo da maneira que você leva a vida, como diz o pastor, aquela coisa que está dentro de você, que você favorece substâncias boas, vai neutralizar até a genética. Eu chego à velhice com a predisposição de câncer e não desenvolvo câncer, porque nós sabemos que a psique é um psicossomático, a pessoa ressentida, magoada, vai desenvolver caroço no corpo. Isso é medicina, irmão. Agora, presta atenção. Se tem coisa em mim que eu vou ter que ir na farmacoteca, eu vou ter que tomar um remédio. Agora, eu posso tomar um remédio e ir para o quarto secreto, passar na secreta, como diz Mateus 6. Fala com teu Deus secreto, teu Deus secreto te ouve. Eu faço as duas coisas. Eu não nasci tomando isso, meu pai, mas eu não quero precisar disso. Né? Mas aí Deus pode dizer o que diz para Paulo. A minha graça te basta, Paulo. Vai com espinho na carne até na eternidade. De repente você vai tomando remédio de carbolito até na eternidade. Cada caso é um caso. Então, a última análise, quem criou as plantas foi Deus. Quem criou o homem foi Deus. Se um cientista extrai uma substância da planta através de estudo e cura o cara, foi Deus. Porque quem criou os animais, a substância, as ervas, e o homem que cria o remédio é Deus. Então Deus cura você de tabela, usando 4, 5 coisas, usando a fauna, usando a flora e usando o cientista, como Deus pode dizer para você hoje, tal, e você foi curado. Então, para terminar, mas tem muito preconceito. As pessoas tomam remédio para diabetes, mas se tomar para a cabeça é doido. Não. Doido é quem não toma. Você só está equalizando um defeito ou um mal congênito que já estava aí e aconteceu. Pastor Costa, nós estamos chegando para o final do programa e eu quero deixar o senhor por último, Paulo, para a gente ouvir os pastores. Não, mas já tem aqui. Pastor, não, tem menos. Pastor Costa. Nós começamos 3h20. Pastor Costa, entendeu? O pastor, se ele precisar, ele tem que procurar um especialista. E por que pastores, às vezes, procuram um pastor, um casal, e acabam separando, e quando vão para o especialista, ele consegue resolver o problema? Quanto a essa questão de muitos casais procurarem pastor e acabar separando, a gente sabe que nesse quesito aconselhamento, o pastor tem que ser uma pessoa sólida na palavra. Tem que ser um homem que conheça as questões sobre casais, relacionamento. Você pega um pastor Ferreira da Silva, pastor Ferreirinha, né? Recebe um aconselhamento daquele homem. É uma coisa extraordinária, mas lamentavelmente muitos pastores são desqualificados. Isso é um fato, isso é um problema também, né? E com relação à questão, porque, como eu disse no início, diferente de décadas atrás, e até o pastor Walter citou aqui, a entrada da psicologia, a teologia era refratária em querer dialogar com outros assuntos. Ela era refratária. Hoje não, a teologia precisa sim dialogar com a medicina, dialogar com a psicologia. E é por isso que foi criado as universidades, que até na grade, para quem fazia há décadas passadas, por exemplo, um curso de bacharel em teologia, não tinha a disciplina psicologia comportamental. No caso, pastoral, né? Psicologia pastoral, não fazia parte da grade. Hoje já faz. Por quê? Como conceito, a psicologia pastoral, na sua essência e na sua tarefa,
É a ciência que auxilia a teologia pastoral. Porque o pastor precisa ser também psicólogo para entender comportamentos. Se eu estiver dizendo alguma coisa aqui, pastor Paulo, que não esteja sendo verdade, me corrija. Antigamente, pastor deveria ser até obstetra. Olha aí, parteiro. tá vendo? Exato, entendeu? Então, o que acontece? A psicologia pastoral, por definir-se, em outras palavras, como ciência psicológica, enquanto oferece conhecimentos psicológicos necessários à assistência espiritual, porque se por um lado o pastor deve saber de psicologia comportamental, ele tem também que conhecer as escrituras para fazer uma combinação. Eu até me alegro, senhores, nesta tarde de ver aqui o nosso querido pastor Paulo, porque além de ser pastor, ele é um excelente terapeuta, que há um equilíbrio. Eu sei que nem todos os terapeutas têm a mesma linha de pensamento que o pastor Paulo tem. Por que ele tem? Porque ele conhece as escrituras. Ele sabe que tudo tem a ver. Ora, o pastor e o educador que não se identificarem com a alma nas suas peculiaridades e condições, não conseguirão compreender, pastor Pedro. Esse é o problema, não conseguirão compreender. Saberão pouco, bem pouco, de suas profundas misérias e necessidades. Porque se por um lado ele precisa ser um psicólogo para socorrer pessoas do rebanho, ovelhas do rebanho, antes ele tem que ter conhecimento dessa psicologia que vai servir para a sua própria vida. E por isso foi implementado na grade da teologia a nova disciplina, psicologia pastoral. Que eu até, você que está nos assistindo, que é pastor, pelo amor de Deus, estude essa disciplina. Estude. Que você vai precisar não só para a sua própria vida, como também para a vida das ovelhas. Se torna um autodidata, né? Se não puder ir para exatamente. Aí, o que acontece? Saberão bem pouco suas profundas misérias e necessidades, para poder remediá-las de seus efeitos, obstáculos, de suas tendências, prerrogativas, para poder realizá-las. Vale lembrar o seguinte: o semeador que lança semente preciosa ao vento, e aí, não tem sido esta, às vezes, a nossa atitude? Tem sido. Então, um dos maiores dilemas também das ovelhas que estão sofrendo traumas, uma série de perturbações até espirituais, é por duas vertentes. Uma, a falta de conhecimento do pastor, porque muitos pastores não conhecem nada das escrituras, isso é fato, eles não estudam a Bíblia. Pior do que isso, ele não sabe nada sobre a fase comportamental da ovelha. Como que ele pode, então, ajudar essa ovelha? Fé límpida e a melhor das vontades por parte do pastor. O trabalho ininterrupto, dia e noite, que o pastor trabalha 24 horas ou não. Porque se tem algum pastor por aí trabalhando só 4 horas, meu amigo, esse camarada aí tem que fazer uma revisão dos conceitos, que ele foi chamado para pastorear, e pastorear rebanho envolve também um estudo da área de psicologia, é claro, né? O pastor Paulo vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou só concluir. Vós teólogos, não nos compreendeis, era muitas vezes a sentença exclusiva de quem precisava de nós e de quem nós precisamos. Olhando desse ponto de vista, devemos admirar como a ciência da alma humana, do caráter, do temperamento, das peculiaridades da vida psíquica, segundo a idade, o sexo, as condições de vida, tem a parte tão pequena na instrução dos teólogos. Olha que coisa! Muitos são aqueles pastores que não entendem nada sobre sexologia. Não entende nada. Como é que ele vai ajudar? Me fala. Pastores que não alimentam bem o seu rebanho porque não estudou hermenêutica nem exegese bíblica. Centenas de milhares. Então você vai ver que um dos problemas crucial que faz com que se torne essa situação num grande dilema, né? E aí eu me lembro que o pastor Paulo falou uma coisa muito certa. Ele disse: o pastor tem que conhecer as escrituras. Pastor Pedro falou a mesma coisa. Ele tem que saber a quem ele está servindo.
Ele tem que estar com isso na mente, né? E assim, no quadro das disciplinas filosóficas que precedem os estudos teológicos, primariamente ditos, concedeu-se um lugar à psicologia experimental. Mas isso não se satisfaz plenamente as exigências da assistência espiritual. Devemos concordar com o que diz Liert. O senhor conhece esse autor, pastor Paulo? R.B. Ban. Ele diz: com toda a sua psicologia experimental, avizinhamos-nos bem pouco da exploração da vida psíquica, propriamente dita. Não podemos ignorar existirem não poucos pastores educadores que, apesar de trabalharem há longos anos no cuidado das almas, conhecem mal a vida das almas que ele pastoreia. Bom, eu ouvi as perguntas, as exposições feitas. Entendo que é um momento também de despedida, né? Eu quero dizer para o pastor que está em crise que ele tenha pelo menos a atitude do filho pródigo que volta para a casa do pai. Em momento nenhum ele disse que ele o chamou de Senhor, mas ele dizia só: meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou fazer isso na casa do meu pai. Certo? Agora, o que ficou em casa tem uma atitude de muitos pastores que estão tendo hoje em dia. A atitude de olhar Deus como Senhor e a si mesmo como servo, esquecendo que é filho. Aí vem o problema de novo da identidade. A identidade de servo se manda embora, servo não dorme no mesmo quarto, mas no caso desse moço da história que Jesus contou, porque não é uma parábola, ele conta algo que aconteceu, e o pai ali é representado por Deus, que é a única vez que você vê um pai correndo para abraçar, Deus correndo para abraçar o filho. Esse que ficou em casa olhava para o pai como um senhor e ele a si mesmo como um escravo. Há quanto tempo eu te sirvo e nunca me deste uma ovelhinha, um cabrito para que eu fizesse um banquete com meus amigos? Então, nunca perca de vista a sua identidade. Você é pastor, mas você é filho. Você é tratado por Deus como um filho. No momento que você se esquecer disso, você está entrando em um terreno muito perigoso. A questão, certo? A questão do pastor muitas vezes fracassar como conselheiro sentimental, conjugal, eu me recordo que a primeira vez que eu despertei o desejo de estudar teologia, os meus pais disseram: não, você tem que ir para a roça. O pastor do meu pai, quando eu queria ir para Pindamonhangaba, alguns aqui devem conhecer, mas naquela época foi um não rotundo. Vai pegar a enxada. Quando eu vim para o Ibide, que se tornou Seide, depois Fateide, o pastor do meu pai disse: não te excluo em respeito ao seu pai, senão eu te excluiria, certo? Que para eles naquela época seria uma maldição imposta sobre o membro. E eu fui testemunha ocular de uma carta que ele mandou uma pessoa assinar, que não merecia ser salvo, que iria para o inferno porque ele cometeu um pecado, um deslize de prostituição. Eu não sei se esse moço que se chamava Luiz Prudêncio, porque até onde eu tive conhecimento, ele não voltou para a igreja por causa dessa carta que ele assinou, que o pastor o obrigou a assinar. Agora, muitas vezes, quando explodiu o G12, como teve caso de separação, porque ninguém entendia a metodologia, o processo do perdão,
bíblico, certo? E muita gente não tendo a capacidade de chegar no casal e dizer, olha, observa a forma como você está tratando a sua esposa, observe a forma como você está tratando o seu esposo, observe a questão do timbre de voz, vocês se elogiam mutuamente, são coisinhas, certo? São coisinhas que não podem ser deixado de lado. Timbre de voz, a maneira como alguém trata o outro é importante demais para que o casal permaneça unido. E a questão também sexual, porque alguém vai dizer, já disse, eu estou cansado de ouvir esse tipo de coisa, que mulher é como um fogão que tem que colocar fogo de manhã e vai abanando e tal, e tal, e tal. A questão é tratamento. Trate bem, porque aquilo que para a mulher, amor ou sexo, é uma coisa totalmente diferente do homem. Nós estamos aqui, legal, de repente alguém se sente contrariado, alguém se sente um pouquinho injustiçado. A procura lógica é a mulher, certo? E a mulher, quando procura o homem, não é para isso, é para ouvi-lo, é para ser escutada, para ser ouvida. E muitas vezes nós perdemos, e até um ponto legal seria fazer um novo programa com esse entendimento do perdão. Vai ter. Do porquê que alguns pastores não conseguem fazer um bom tratamento para unir o casal e termina separando. E eu vejo também, eu participei de uma clínica psiquiátrica aqui em Goiânia, e ainda ontem eu conversava com alguém, você ainda está lá? Porque todo o sistema da clínica foi criado para que a pessoa tivesse saudade de ir para lá, certo? E eu dizia quando dava palestra, olha, você vai voltar para casa, mas volte, dê um sorriso para a pessoa que você vê, abrace, cumprimente, pergunte, se interesse por ela e não pelo que ela faz. Porque quando você perde o interesse pela pessoa, vem aí as cobranças. Você fez isso? Você fez aquilo outro? O que você passou o dia fazendo aqui? O que em casa? Porque perdeu a visão, o foco. O foco não é o que a pessoa está fazendo. O foco é o que a pessoa é, o que aquela pessoa representa para o outro. Estou muito grato por ter participado. Não sei se... A gente não tem todas as respostas, isso é ponto pacífico, mas eu espero que tenha sido claro para algumas pessoas as minhas respostas. E foi um prazer conhecer o pastor Júnior, Pedro Júnior, Revero Costa, o Guver, filho, né? Filho Grover. Então, eu que estava pensando que groveria fosse algo daquilo que está passando na plateia, qual é a mudança que está acontecendo lá entre os ouvintes, por causa da música, é sobrenome de uma família. Deus os abençoe, foi um prazer enorme estar com todos vocês. Nós estamos chegando ao final, ainda tem as considerações finais do senhor, viu, terapeuta Paulo Lucena. Mas eu quero começar com as considerações finais do pastor Pedro Júnior. Eu gostaria que cada um dos pastores aqui, vamos pensar o seguinte, o pastor está no seu escritório e chegou um casal, chegou ali um irmão e falou, e contou, e pediu ajuda. E qual seria a sequência correta para a gente errar menos? Será que a gente poderia dar esse conselho pastoral para um pastor? O que nós vamos fazer dali para frente para a gente não errar? Né? Aqueles pastores que estão começando agora, que não passaram que não fizeram nenhum curso pastoral, né, pastor Costa? Como que nós vamos fazer? O que fazemos para errar menos, né? Ou para não errar? Né? Qual o conselho, pastor Pedro Júnior, o senhor daria para esse pastor que todos os dias está ouvindo problemas e precisa ser solucionados? Né? Vamos aqui ajudar os nossos pastores. Né? As suas considerações finais, quero agradecer a presença do senhor. Né? E o senhor pode também falar aquilo que o senhor gostaria de falar que não foi lhe perguntado. Pode ficar à vontade, pastor.
Sim, eu quero entender a pergunta, porque enquanto o senhor estava perguntando, me perdoe, mas eu estava aqui namorando aqui com o querido pastor Paulo, né? Pensando aqui nas palavras tão doces que ele diz. Então o senhor disse o seguinte: a pergunta são aqueles pastores que não têm a teologia, não é isso? E o que eles devem fazer? Eles não têm um conhecimento, foi isso? Para errar menos? Essa que é a pergunta? O que o senhor daria, o que o senhor falaria para esses pastores? Querido, qual o conselho? O que rumo ir? Né? O que fazemos nessas situações? Querido, o apóstolo Paulo, ele colocou um moço, filho de uma serva chamada Eunice, para pastorear uma igreja. E quando ele chegou lá, tinha muitos pastores cheios de experiência, sabe, naquela igreja. E aquele moço, então, chamado Timóteo, mandou uma carta para ele e falou: olha, aqui não vai dar, porque eles não aceitam aqui o meu pastoreado. Então o apóstolo Paulo manda outra carta e diz o seguinte: Timóteo, lê e lê. E o próprio apóstolo Paulo disse: sedes pronto no ouvir e tardio no falar. Amados, ler a Bíblia, analisar a palavra, estudar, meditar, né? Meditar na palavra, verdadeiramente faz com que Deus traga as palavras certas na hora certa para nós estarmos aconselhando as pessoas. Ouvir mais, procurar ouvir mais. Enquanto está ouvindo, deixar sua mente viajar lá nas escrituras onde você leu. A pessoa está contando um problema para você está ouvindo o problema e conversando em espírito com Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu falo para essa pessoa? Que seja o Senhor a aconselhar. Então, são coisas a se fazer que verdadeiramente vai ter um sucesso. Quanto a esse programa, abre-se um leque para muitos outros programas. E eu quero dizer também que há uma controvérsia no que diz respeito de pessoas que vão aconselhar com pastores a respeito da sua vida sentimental. E ali não gostam, não gostei, vou buscar então agora um psicólogo. Mas, querido, será que aquela pessoa que foi aconselhar com o pastor realmente está querendo o seu casamento dentro da palavra? Será que aquele pastor ali também não aconselhou ali dentro da palavra como deixou de ser, e aquela coisa pecaminosa, aquele negócio que isso aí não é para mim, não acaba fazendo a pessoa procurar então outro especialista e eu não sei. Olha, eu vou falar uma coisa, eu penso que um pastor, quando vai aconselhar alguém sentimentalmente, ele aconselha dentro da palavra. E eu penso também que não são todos os casais que estão querendo colocar o seu casamento verdadeiramente dentro da palavra. Então, há controvérsia quanto a isso. Eu agradeço demais por ter estado aqui hoje. Aprendi muito, um tema maravilhoso, espero que você de casa tenha gostado. E finalizando aqui a minha fala de hoje, eu quero dizer para vocês, amigos pastores, pastoras, que verdadeiramente não há problema que Deus não resolva e não há situação que Ele não mude. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Pastor Walter. Em história, não existe verdade. Existe uma aproximação da verdade quando você busca nas fontes e através das interpretações das fontes, você chega à verossemelhança. Pois bem, quando você olha para a narrativa da janela, aquilo que Davi olhou, e eu quero olhar para a crise da pessoa, que é algo que já está construído lá na sua mocidade. E agora eu estou levantando uma hipótese do texto. Porque Betseba não era neutra. Não era neutra naquela situação.
Quando Davi olha naquela janela, preste atenção. Vamos falar que Betseba, com 8, 9 anos, ouvia falar que tinha um cara em Israel que detonava, que tocava uma harpa muito bem, um menino poderoso, que estava perto do rei. E depois ia arrumar uma princesa para esse rei. Esse homem cresce, ela vai crescendo também, uma adolescente, ela vai crescendo. E aí esse rei começa a montar um harém para si. Ela, como princesa, poderia falar assim: esse é um ideal de guerreiro, de homem. Eu queria pegar o sapatinho de cristal da minha vaidade e ser mais uma no harém dele. Mas o tempo passou, ela desistiu do sonho e casa com um general, um comandante do exército desse rei. Está satisfeita ali, mas o sonho dela era ter sido esposa do rei. E por que raios d'água essa mulher bonita, linda, tem que ficar quase nua na janela do rei, sendo casada? Essa é a pergunta. Tem pastores que tem certas coisas que tem que ser resolvidas no quarto secreto, meu irmão. Não é rasgar o coração, dizer que você tem problema de impulso, de libido, de tara. Você tem problema com gasofilaço. Mas você esconde de você as suas fraquezas. Esconde atrás do terno, esconde atrás do xerabacanta. Você tem que ir aonde pode ser tratado. Trata essas coisas no quarto secreto. Fala com teu Deus em secreto. Porque se você não resolver essas coisas, a atriz famosa com 47 vai fumar carreira. Aí ela fica nua. Agora não tem neutralidade não, presta atenção. O rei mandou te chamar. O cara bate na casa dela e fala assim: o rei quer ver você lá no palácio. Essa mulher sabe que o marido está trabalhando. Ela é casada. Mas quem sabe agora o gatilho disparou. Quem sabe agora eu posso colocar o sapatinho de cristal quando eu tinha 16, 17. Agora eu posso realizar o sonho. Quem sabe? O rei me chamou no palácio. E ela vai no palácio. E ela se entrega para aquele cara. Ela se entregando para ele, irmão, é uma hipótese. É um desejo, um pecado que está dentro de você. Pastores não caem com escândalo dirigindo essas igrejas aí em adultério com a cantora lá. Não foi isso não. Isso já estava dentro. Jesus falou que o pecado não é o que vem de fora, não é o prato, não é lavar o prato, não é questão de etiqueta se você lavou e comeu a mão. Jesus diz em Mateus capítulo 7 que o problema é o que está dentro. É o que está dentro é que fez o Davi querer. É o que está dentro é que faz você pegar sua mágoa e gastar ela no narguilé, na cocaína, na bebida, na prostituição. Você é um hedonista. Não é fora não, é dentro. O gigante não está fora, ele está dentro. E se você não resolver essas coisas, irmão, o cara não vira prostituto não, ele já é. Em pecado, minha mãe e meu pai me formou. Pastorzinho, você é adulto. Ah, eu virei avarento. Não, você já nasceu com o pacote da queda do Éden. A questão é essa, irmão. Você tem que se livrar da prostituição que está dentro de você. Você tem que levar para ser tratada. Você tem que livrar da mentira que está dentro de você. Tem cara que... Eu virei mentiroso. Você já é. Você nasceu mentiroso. Ah, eu vou para o inferno. Não, não, querido. Você já nasceu no inferno. Jesus veio tirar você do corredor da morte, cancelar o tratado de dívida e dar um caminho para você andar. Você não acordou isso, não? Você é tão pecador do que aquele que você julga. Ah, aquela prostituta, você também é pecador igualzinho ela. Ah, aquele homossexual gay, você também é. O seu pecado é só outro. Então você já nasceu no inferno, ele nasceu no inferno. Todo mundo aqui está no inferno. Agora a proposta é que Jesus quer tirar o inferno que existe dentro de mim. Psicológico, emocional, ditário e tudo mais. Então leve essas questões para ser tratada. Porque senão o convite para subir no trono do rei, aí você vai semear a Mônica Lewinsky. Oh, vem aqui conversar com... Como é que chama aquele presidente americano que dormiu com a secretária lá? Na Casa Branca? Bill Clinton. Então você vai ter que continuar calçando. Tem pastores calçando o sapatinho, porque o uísque lá em Brasília é caro e o cachê também. Então, queridos, na reta final, nas considerações, qual é o meu conselho para você que é pastor? Eu faço minhas as palavras do Mandela, Nelson Mandela. Ele disse uma coisa que pode revolucionar a vida de qualquer pessoa, pastor Pedro. Pastor Paulo, pastor Walter e pastor Danilo e você que nos assiste.
Mandela disse algo, ele disse o segredo de tudo. Mandela disse assim, olha, a educação, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o único caminho. Embora o Mandela não tenha acrescentado o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu estou acrescentando aqui, na frase dele. A educação é o único caminho para você mudar a tua vida e o mundo. Na verdade, ele utiliza, é uma arma, ele utiliza esse termo. A educação é uma arma, Então, contra a própria ignorância. é claro, porque o que acontece, veja bem, tudo, quando eu digo tudo, querido, é tudo mesmo. Faço minha aqui as palavras do pastor Pedro. Tudo que um pastor precisa saber. Nós temos centenas de milhões de literaturas que falam de todos os gêneros. As nossas livrarias gospel estão abarrotadas. Nossas bibliotecas gigantes. Mas se nós não tivéssemos nenhum livro na terra, de nenhum comentarista, como por exemplo John Stott, se não tivesse nenhum livro, se até hoje, e olha que já se passaram milênios, existisse só esse livro, pastor Paulo, esse livro é suficiente. Sim. Só corrigindo, meu pastor, isso não é livro, isso é bíblios, vem de biblioteca. Não, sim. 66 livros. Eu sei. Isso é uma biblioteca. Ó, aí que Jarento de livro. o que acontece é que eu estou usando uma linguagem aqui, Se eu tivesse essa biblioteca, essa biblioteca. entendeu? Então o que acontece? Olha aqui, ó. Aqui está a resposta para tudo. Verdade. Se quer perguntar, está aqui a resposta. Se quer saber sobre casamento, está aqui. Tá ou não tá? Tudo tá aí. Sexo, pergunta pro Salomão. Tá aqui. Quer saber sobre sexo? Tá aqui, meu Tudo irmão. aí. Faz Tá tudo Salomão, aí. vai pro Salomão. Tudo aí. Você quer saber como você vai prevalecer sem ficar inventando ou imitando aquelas ondas que tem por aí, aquelas novas teologias? Não precisa de nada disso, querido. Faça exatamente isso. O Mandela disse que a educação é a arma mais poderosa. Aí você vai conseguir mudar. Primeiro a sua vida, que é o ponto de partida. Sim. Primeiro a sua vida. Não se colhe uva de abrolho, ou colhe? Não colhe, né? Então o que acontece? Primeiro você vai mudar a tua vida. Depois, você vai conseguir mudar a tua família, a tua parentela, teus vizinhos, teus amigos. E claro, sabe aquela multidão de ovelhas que o Senhor te confiou para cuidar? Está tudo aqui. Então, queridos, aqui, de Gênesis até Apocalipse. Agora, o que você tem que fazer? Estude, meu amigo, estude. Estude. E aí, como graças a Deus, além da Bíblia, nós temos agora milhões de recursos na área da teologia, use também. Então, meu conselho é esse. Pastor, então, o Mário Quintana, já que você usou um África do Sul, Mário Quintana, o livro não muda o mundo, o livro muda o homem, e o homem muda o mundo. Maravilha. Maravilha. Muito bonita essa frase, né? Muito bonito mesmo. Agora, o pastor que não quer errar, ele precisa de entender que o pastorado, o ministério, não é um lugar para autoafirmação. Essa foi uma das grandes descobertas do Luiz Hermínio, quando já fazia muito sucesso e foi para o leito, e lá no leito, ele podia entender que ele estava passando por uma grave crise de autoafirmação. Ele ouviu muitos sermões, muitos pregadores e queria imitar alguém. Não procure imitar ninguém, seja você mesmo, seja natural. E se você quer aconselhar alguém, entenda que o problema nem sempre é o problema. Pastor Paulo, não seja um eco
seja uma voz. Exatamente. Seja ele mesmo, certo? Seja a seta que aponta o caminho. Minha gratidão por estar aqui mais uma vez e muito obrigado por essa oportunidade. Desejo sucesso a todos vocês e não se esqueça, a biblioteca está ali. Ô Groove, convida ele, que ele não sabe não, mas ele já é mais um grooveiro e dia 20 vai ter a confraternização dos grooveiros. Eu me atrevo a levar o meu amigo, para mim ele é pastor, meu amigo pastor, é terapeuta, Paulo Sena. Eu vou explicar a questão do pastor em poucas palavras. Pastor é aquele que tem ovelhas, que tem rebanho, que tem igreja, tem púlpito, certo? Existe o pastor itinerante e o pastor assistente e o pastor administrativo. Quem não se encaixa, não se enquadra em nenhum desses 3 itens, ou se a gente fosse estender, encontraria mais outro, não é digno de estar sendo chamado de pastor. Agora, como servos de Deus, quem aceitou Jesus sabe que ele é ministro e também sacerdote. Se não estiver desempenhando diante de Deus o papel de sacerdote nem de ministro, pastor é apenas um papel, uma função. Terapeuta Paulo Lucena, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. O senhor sabe que tem uma cadeira cativa aqui, faça sempre isso, venha nos visitar, faça parte desse projeto. E eu quero lembrar que nós chegamos ao final de mais um programa. Hoje falamos sobre pastores e as crises pastorais, as fases dessas crises. Pastor Costa, quer falar alguma coisa? Pastor Danilo, só lembrando o seguinte, eu até mandei a grade do ITA, que o ITA é o Instituto Teológico Arauto do Reis, né? Eu vou abrir esse instituto. O que acontece? Nós já temos lá 50 disciplinas para um curso de bacharelado em 4 anos e tem as outras disciplinas seculares, né? E tem lá a psicologia comportamental. Então você que é pastor, se desejar que eu te mande, eu mando para você estudar. E a gente pode estar até ajudando você, assessorando você. Então você só entra, manda para o meu zap 629 8261-9600. Repete aí, pastor. 629-8261-9600. E eu te mando o curso completo sobre psicologia pastoral. Pronto. Lembrando que sábado que vem é o último programa do ano, né? Nós vamos estar falando, pastor Walter, vamos estar falando sobre Natal. Natal é uma festa pagã ou uma festa cristã? Sábado que vem, no mesmo groove horário, vamos estar falando sobre isso. Essa festa, Natal, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, né? Essa festa é uma festa cristã, é uma festa pagã, né? Você pode colocar árvore de Natal na sua casa. Nós vamos falar sobre o Natal. O que é o Natal na visão da Bíblia, na visão cristã? É isso mesmo, pastor Walter? É isso sim. A gente pode abordar vários aspectos, né? Daquilo que começou de um jeito se transformou em outra coisa. Você já imagina em encrenca que você vai se meter, né? É verdade. E até a respeito da data do nascimento de Jesus. Pois vai ser falado também. Sabe que ele nasceu dia 25 de dezembro? Olha, deixar para sábado? Isso aí já é um dilema. E lembrando, meus ouvintes, meus queridos ouvintes pensantes, que o ano que vem vamos ter uma conferência da grooveria na geral. A conferência é o quê? É o programa? Não, não é o programa. O programa vai ser feito também nessa conferência. Mas essa conferência nós queremos abordar vários temas. Como que você vê o Evangelho? Nós vamos falar sobre as etapas de como que você vê, como que você vai fazer essa exegese, como que você vai ler as Escrituras e como que você vai passar isso para os fiéis. Essa conferência vai falar sobre isso e na conferência nós vamos ter o programa Grooveria ao vivo nessa conferência. Não é isso mesmo, pastor Walter? Isso mesmo. Vai estar todo mundo, inclusive vai estar diferente. Talk show, vai ter a igreja, o pessoal da igreja do pastor lá vai estar assistindo, né? Vai ter uns louvor antes, umas músicas, vai ter uns groovezinhos, vai ter uns combos e bebe no meio.
amendoim, quem pode comer amendoim, né? Eu já não posso, mas o pastor, o meu amigo Paulo Sena pode comer à vontade. Aí, desculpa a brincadeira, meu pastor. Mas aí nós vamos conversar e vai ser legal. Ó, pastor Val, tem uma apóstola que anda dizendo por aí que o aniversário do diabo é em agosto, de Jesus é em março. É em fevereiro. É a apóstola Sol. Bom, gente, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. boa. Deus abençoe você. O ano que vem, então vamos ter a Conferência Grooveria. Sábado que vem, o último programa do ano. Dia 18. Vamos falar sobre o Natal, uma festa pagã, uma festa cristã. Esse ano foi um ano muito bacana, muito legal, porque chegou grooveiros abençoados como o pastor Pedro Júnior, como o pastor Tiago, né, Paulo E agora, Lucena, fechando o ano. né, o pastor Ferreirinha. Então, muito bacana. Que Deus abençoe você. Até sábado que vem, no mesmo groove horário, vamos estar falando sobre o Natal, ou uma festa pagã, uma festa cristã. Deus abençoe. Até sábado que vem. Ho, ho, ho. Bem.